Minhas amigas, meus amigos, muito boa tarde. Que nós tenhamos disponibilidade, permeabilidade para percebermos a influência benfazeja do alto em nossas vidas e que tenhamos uma tarde maravilhosa de estudos. Eu começo minha fala lembrando Guimarães Rosa, quando ele diz: penso que chega um momento na vida da gente em que o dever é por lutar ferozmente para introduzir no tempo de cada dia o máximo de eternidade. A gente começa pensando em introduzir no tempo de cada dia o máximo de eternidade na medida em que a gente olha para a nossa própria existência. Cá estou eu, existindo. Estou apenas ocupando lugar no espaço e envelhecendo, ou estou fazendo algo com essa existência? Estou usufruindo bem do tempo, ou apenas reproduzindo uma lógica que me é vendida a cada dia de que preciso fugir da dor e buscar o prazer? Estou conseguindo verdadeiramente dar sentido, dar significado, aprofundamento para o meu existir? Talvez seja essa a grande sacudidela da tarde de hoje. Não achei o passador. Está em cima de algum lugar aí. Pronto, maravilha. Então, para refletirmos sobre as nossas próprias existências, nós agradecemos muito a oportunidade de aqui estarmos todos juntos aprendendo. Aprendendo um pouco sobre saúde mental, aprendendo um pouco a reflexionar sobre nós, sobre os nossos significados pessoais, aprendendo um pouco também com a reverberação do que a gente escuta de fora, porque tudo isso remete ao que vai na nossa alma. E especificamente nós temos a chance de, nesse primeiro módulo, conversar um pouquinho. Gostaram da presepada, né? Deixa eu voltar. Vocês gostaram dessa presepada de zoom, cheio de gueri-gueri, né? A coisa é bonita mesmo, né? Então, relacionamento, sentido existencial e sua relação com saúde mental. Apesar de que, claro, eu vou botar o pezinho no que Flávio vai falar, ele vai pular com os dois pés no que eu vou falar também, porque a gente está aqui dançando, brincando. Ou como eu disse hoje de manhã no grupo de estudo da série psicológica, Joana de Ângeles, vivendo e aprendendo a jogar. Nem sempre ganhando, nem sempre perdendo, mas aprendendo a jogar. Então, com isso, a gente vai lá conversar um pouquinho sobre uma pergunta que é crucial. Uma pergunta que eu faço muito no consultório. Trabalho lá no meu consultório particular, também trabalho no SUS, em um CAPS. Já trabalho em CAPS, que é o Centro de Atenção Psicossocial, há 21 anos. E trabalhando no SUS, junto a pessoas que têm transtornos mentais severos e persistentes, volta e meia eu tenho que fazer a seguinte pergunta: para que você acha que a gente existe? Hoje, especificamente, vivemos uma espécie de pandemia de ideação suicida e tentativas de suicídio. Existe uma taxa altíssima de pessoas que conseguem deliberadamente pôr um fim à própria vida. Portanto, é absolutamente imprescindível que tenhamos experiências como esta, em que temos a chance de discutir sobre o que a gente está fazendo aqui. Quando eu faço essa pergunta, e hoje em dia vejo muito no CAPS pessoas com transtorno de personalidade borderline, dá a sensação, inclusive, que abriram alguma porteira aí e veio todo mundo de vez correndo, que nem doido, achando que estão dando algo de graça. Porque é tanta gente com transtorno de personalidade borderline
Tanta gente achando que a vida é intensidade, tem que ser intenso. Porque a gente tem que ser muito intenso. E a gente esquece que a gente pede na virada de ano: Senhor, me dê um ano de paz. A gente não quer paz, a gente quer intensidade. Porque no momento em que as coisas começam a ficar pacíficas, tá monótono demais isso aqui. E aí começa a resmungar e procurar problema. Porque no final das contas é o que a gente vê, que essa lógica de que tudo tem que ser muito intenso nos lega. Então, o que você acha que você está fazendo aqui? Para que a gente existe? Várias são as formas de responder a esta pergunta. Eu trago algumas aqui apenas com um olhar meramente didático para a nossa compreensão. Quando a gente pensa em termos de epistemologia, a gente vai se perguntar sobre a verdade. O que é a verdade? A epistemologia se debruça sobre o estudo do que é o conhecimento e, portanto, também do que é a verdade. E aí, dentro de um olhar epistemológico, essa resposta pode vir num viés nihilista. O que é nihilismo? É a crença no nada. Não existe verdade, portanto, não existe um sentido para a vida. Tudo isso é invenção. A gente ouve algumas pessoas falando isso. Quando a gente se debruça, por exemplo, para estudar o existencialismo materialista dentro da filosofia, a gente vai ver essa resposta. Não existe um sentido. Nos cânones da psicoterapia existencialista, um dos itens que mais chama a atenção logo no início é justamente o fato de que está lá dizendo que você precisa entrar em contato com a realidade de que não há um sentido para a vida. Aí você fica chocado. Como assim? Porque existem, as grandes questões da consciência. A consciência da liberdade, a consciência da morte, a consciência da solidão e a consciência da falta de sentido para a vida. São as 4 grandes tomadas de consciência dentro do viés da psicoterapia existencial. Tive chance de lecionar a disciplina psicoterapia existencial durante alguns anos em 2 faculdades daqui da cidade. E aí, com isso, a gente já fica chocado. Que olhar nihilista, que olhar negativo é esse? Dizer que não tem absolutamente nenhum sentido. Esse é um olhar possível. Mas a gente tem outros. Vamos pensar quais são os outros? Temos o olhar relativista. Aliás, eu vejo muito isso hoje no movimento espírita, infelizmente. Infelizmente, porque nós sabemos que doutrina espírita não é uma doutrina relativista. Não tem essa história de que a verdade é individual, a verdade é sua. Não tem isso não. Não podemos nos deixar baixar a cabeça para essas falas equivocadas de que a verdade é relativa. A verdade não é relativa. A verdade é absoluta. Com essa visão de relativização, a gente vive num pode tudo. Dá para fazer qualquer coisa. E no olhar relativista a gente vai dizer, não existe uma verdade sobre o sentido da vida, portanto, assuma o seu sentido e vá vivendo. Crie um sentido. É a lógica que a gente vê também muito frequentemente dentro do âmbito universitário. Vemos uma lógica nos cursos de ciências humanas que tende a relativizar tudo, absolutamente tudo. Tudo passa a ser relativo. Ainda citam Einstein, que não disse hora nenhuma que tudo é relativo. Ele disse, inclusive, que uma coisa não é relativa, que é a velocidade da luz. Então não tem isso de relativismo indiscriminado, não existe isso. Pois bem, também temos o olhar dogmático. Qual é o olhar dogmático? É o olhar que a gente vai aurir nas religiões. O que é dogma? É uma revelação. É uma verdade que veio para nós através da experiência de uma outra pessoa. Aí, por exemplo, quando eu vejo lá os budistas dizerem que o sentido da vida é romper com o ciclo de samsara, com a necessidade de constantemente reencarnar. Essa é uma visão pronta que me foi legada por alguém. Do mesmo modo que eu vou ter esse viés dentro do centro espírita. Algumas pessoas vão dizer, resposta pronta. Qual é o sentido? É evoluir espiritualmente. É a jornada evolutiva. Ponto final e não dá margem para qualquer outro diálogo a esse respeito.
Aí a gente fica assim, mas pera lá, não é isso mesmo? Calma, muita calma, vamos tentar buscar possibilidades. No cristianismo, dentro do olhar cristianismo, do cristianismo macro, do cristianismo histórico, dentro dos mais diversos sectos cristãos, a gente vai ver que esse sentido existencial tem a ver com a relação da criatura com o seu Criador. Ou seja, em diversas perspectivas religiosas, vamos ver essa preocupação em dar uma resposta para essa inquietação humana. O Islã, por exemplo, ele vai dizer que o sentido da vida é submissão. Submissão porque, inclusive, a palavra Islã é, literalmente, em árabe, submissão. Significa exatamente isso. Então, a gente vai percebendo que são falas trazidas de outras vivências, outras percepções. Uma pessoa viveu algo, eu vou viver aquilo também, mas eu tenho um roteiro baseado naquilo, no que foi dito para mim, de como é que se faz. Pois bem, e aí a gente chega na visão perspectivista, que a visão espírita é uma visão perspectivista. O que é perspectivismo? Existe uma verdade, mas eu não consigo abarcá-la plenamente. Então eu tenho uma perspectiva dessa verdade a partir da minha vivência pessoal. Tá? Então perspectivismo não é um relativismo, que a verdade é relativa, não existe uma verdade absoluta, ela é sempre... Não. Perspectivismo é, existe uma verdade. Eu ainda não dou conta de abarcar essa verdade integralmente. Então eu abarco a verdade de acordo com a minha capacidade, com a minha possibilidade, com a minha potencialidade. E com isso à medida em que eu vou evoluindo, inclusive eu vou absorvendo maneiras melhores de compreender essa verdade. Isso é interessante para a gente perceber, né? Porque vai contingenciar o nosso olhar evolutivo sobre o que é a vida. O que é que eu estou fazendo aqui? E a doutrina espírita tem esse roteiro do que os espíritos nos trouxeram, mas nos traz a necessidade de responsabilidade frente à nossa própria vivência, para que o nosso olhar seja embasado na nossa vivência pessoal. A gente não vai ter apenas uma fala do outro em que a gente vai assumir aquilo como uma verdade calada. Não, a fé é raciocinada. É uma coisa vivenciada. Não faz sentido se não for sentido. Só será efetivo se for afetivo, ou seja, se me afeta. Eu preciso viver aquilo. Não adianta ficar só na teoria bonitinha. A palavra teoria em grego significa contemplação. É theorien, que é contemplação. Eu vou ficar apenas contemplando? Não, eu preciso vivenciar. Porque, inclusive, eu preciso que aquilo seja uma verdade que transpasse a minha existência. Não é uma coisa que só vem na minha boca, eu preciso vivenciar aquilo. É uma coisa vivencial. Eu não preciso chegar aqui na frente e falar sobre amor, eu preciso, antes de mais nada, amar. Eu preciso ter a vivência. Então, olhar a perspectiva do sentido da vida vai me levar para um roteiro experiencial a partir do exemplo do outro, mas, porém, contudo, todavia, entretanto, isso precisa ser vivido, vivenciado. Isso é importantíssimo. Então, com esse olhar, percebendo diversas leituras, diversas formas de encarar o sentido existencial, a gente também tem um olhar assim, poxa, mas existe um sentido que é individual e um sentido que é coletivo? Existe. Existe. Por exemplo, nesta encarnação, Danilo não é Danilo, Danilo está Danilo. Então, como Danilo, eu tenho um sentido existencial. Mas como espírito imortal, eu tenho um outro sentido muito mais profundo. E antes de ser Danilo, sei lá, eu fui lá, Henriette. Tinha outro sentido lá. Apesar de fazer parte dessa grande amálgama existencial. Porque é uma vida só, tá? Não tem essa história de existem várias vidas. Kardec utiliza o termo no capítulo sobre isso do Livro dos Espíritos. É pluralidade das existências.
não é das vidas. A vida é uma só. Ao homem é dado viver somente uma vez. Isso é o texto bíblico, né? Então, aí você vai interpretar de duas formas. Ou a gente está falando aí do espírito imortal, ou a gente está falando aí da personalidade. Porque a personalidade de Danilo realmente não vai viver outra vez. É só uma vez. Então, com isso, a gente amplia o horizonte e vai perceber que a gente tem um sentido existencial pessoal, tem algumas coisas aí que são só minhas, que a minha experiência não vai necessariamente reverberar na experiência do outro. Não dá. É só minha. Faz sentido para mim aquilo ali. Aquele assunto incômodo é incômodo para mim, porque toca nas minhas feridas existenciais. Mas, porém, contudo, todavia, em nível coletivo, a gente tem também significados existenciais para termos encarnados juntos nessa cidade, nessa época da história da humanidade. Tem algo de coletivo aí também. A gente também se permite tocar na existência uns dos outros. Isso é o que Peixinho falava tanto, André Luiz Peixinho, dizia da psicologia transpessoal, da perspectiva interexistencial. A minha existência tange a sua existência. E com isso nós nos influenciamos mutuamente. Então somos vetores de um processo coletivo que também precisa ser levado em conta. E aí, existia ser feliz? Não. Sinto muito para quem acredita nessa visão imatura da vida. Quem investe piamente na ideia de que tem que educar os filhos para que eles sejam felizes. Calma, espera lá. Mas o que você está chamando de feliz? Que às vezes você passa por uma circunstância extremamente dificultosa, passa por diversas circunstâncias dificultosas na vida, e para o olhar de uma outra pessoa, você não é uma pessoa feliz de jeito nenhum. Mas para uma pessoa que tem um olhar mais acurado, vai olhar de perto e vai ver, nossa, como ele se sente pleno e satisfeito, apesar de tantos pesares. Hoje cedo a gente analisava no grupo de estudo da série psicológica de Joana de Ângeles o capítulo 14 da obra Momentos de Saúde e Consciência, que se chama Dias Sombrios. E ali naquele capítulo especificamente, Joana se debruça sobre o fato de que algumas pessoas têm momentos na vida que parece que tudo dá errado o tempo inteiro. É fracasso em cima de fracasso, problema em cima de problema. E aí Joana vem nos conduzindo com a sua brilhante argumentação que talvez seja ali uma grande oportunidade para a gente desenvolver um olhar mais aprofundado do que verdadeiramente a felicidade. Não é que a gente vai sair por aí sendo masoquista e querendo ser feliz. Ah, eu vou ser feliz sofrendo. Não, não é isso não, gente. Não. A gente precisa alargar o horizonte para perceber que prazeres transitórios não são indício de felicidade. Aliás, está lá no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, temos um item chamado A Infelicidade Real, em que o espírito Delfine de Girardin deixa bem claro que muitas vezes algumas circunstâncias que supostamente são felizes trazem consequências funestas, enquanto que outras tantas circunstâncias muito difíceis são como que o remédio amargo que restabelece a nossa saúde. Então, nesse caso, é muito mais feliz essa circunstância difícil do que a que é fácil e gozosa, como diriam os psicanalistas. Então, a gente vai alargar o horizonte para perceber que a vida e a abundância prometida por Jesus lá em João 10:10 é uma vida de ter presença, como eu falei agora há pouco na frase de Guimarães. E aí, com isso, a gente percebe de maneira clara a necessidade de darmos presença para a nossa vida. Voltar para o aqui e agora, estar presente. Lembrar, como disse Jesus, que quem é fiel no muito, quem é fiel no pouco, é fiel no muito. Ou seja, se você consegue dar atenção e fazer bem feito as coisas pequenas, as grandes se realizarão. Então é importante que a gente tenha presença. A gente está aqui, mas está com a cabeça em outro lugar. Está aqui, mas está pensando, o que será que está passando na TV agora? Está aqui, mas está pensando, onde foi que esse rapaz comprou essa boina de Chico Xavier? Vou comprar para meu pai. Está aqui, mas está pensando, que hora vai ser a merenda?
Ou seja, a cabeça está em outro lugar e é preciso que a gente dê sentido a esse momento. Aí outra resposta possível para o motivo para a gente existir poderia ser autorrealização. Hoje cedo também a gente falava sobre isso. Autorrealização é você, como diz Abraham Maslow, ele diz assim, que você seja o mais completo você, que só você pode ser. Isso é autorrealização. É transformar em realidade o que está em você como potencial. Transformar em ato o que é virtude, nas palavras de Tomás de Aquino. Então é autoatualização, como o Carl Rogers chama, é a mesma coisa. É justamente essa atualizar, ou seja, é essa colocação para virar prática, virar realidade do que é apenas possibilidade. Só que alguns outros autores vão usar um termo que eu acho muito mais apropriado, como, por exemplo, Viktor Frankl, o pai da logoterapia, que inspira muito do nosso seminário de hoje. A logoterapia é a terapia do sentido da vida. Ele que viveu agruras terríveis no pior campo de concentração da Segunda Guerra Mundial, que foi o campo de concentração de Auschwitz, na Polônia. Ele que viveu na pele a angústia de simplesmente se ver sozinho no mundo. Quando saiu do campo de concentração não tinha ninguém, todos haviam morrido. Somente 17 anos depois é que ele vai encontrar a irmã. E a irmã no leito de morte, que morre alguns meses depois. E só depois, já quando está para desencarnar, faltando 1 ou 2 anos para desencarnar, ele vem ao Brasil, a Porto Alegre, para fazer uma palestra sobre logoterapia num seminário. E uma família o recebe no aeroporto de Porto Alegre com uma joia. Era o colar que ele havia dado de presente à própria esposa no dia do casamento deles, que foi 1 semana antes deles serem mandados para o campo de concentração. E ela, a senhora, a matrona que trouxe aquela joia, explicou para ele que a esposa dele havia morrido no campo de concentração. Ou seja, ele se viu completamente sozinho na vida. Imagina o que é isso, imagina. Para aí para pensar, imagina que todo mundo que você ama morreu. Você completamente sozinho no mundo, ele viveu isso. E ele viveu, inclusive, a perspectiva de que o sentido da minha vida é ajudar as outras pessoas a encontrarem um sentido para as delas. Então, com isso, ele vai nos trazer o conceito de autotranscendência, que não é você ser o mais completo, você que só você pode ser, não. É ser mais do que isso. É que algo maior do que você se realize através de você. Olha que grande isso. Olha a fala de Paulo de Tarso aí, já não sou eu quem vive, mas o Cristo que vive em mim. Ou seja, algo maior do que eu se manifesta através de mim. É essa a grande perspectiva. E aí a gente vai perceber que outras visões, né? Por exemplo, Jung vai falar do processo de individuação, ou seja, tornar-se indivíduo. Que você, na visão junguiana, nasceu social, totalmente social, não decidia nada por você. Os outros decidiam por você. E aí você vai amadurecendo e vai podendo arcar com a responsabilidade das suas próprias escolhas. Isso é individuar-se. Isso é tornar-se si mesmo. Então, nessa caminhada, a gente vai diminuindo, estreitando a distância entre o ego e o self. Entre a individualidade e a personalidade. E aí a gente vai permitindo que o ego morra o homem velho, para que o homem novo, o self, tome o poder sobre nós. Ou seja, é o Cristo que vive em nós. É o nosso Cristo interno que vai se manifestando. É uma visão também interessante dos porquês da vida. E na visão junguiana, a gente vai ter também o que ele chama de jornada do herói e jornada do sábio. A primeira metade da vida, você quer conquistar o mundo. Conquistar admiração, respeito, estima. Você quer a busca por uma estabilidade, por segurança. Então é a jornada do herói. Você vai para fora. Na segunda metade da vida, você vai para dentro. É a jornada do sábio. É a busca do mundo interno. É o momento em que a vida não vivida, mas que continua viva dentro de cada um de nós, eclode. E aí, nesse momento, o momento doloroso que Jung chama de metanoia, as coisas mudam o sentido. Você começa a se perguntar se realmente aquilo que você desejava
era o que realmente vai te trazer um significado existencial. E aí você vai ampliar seu repertório e buscar outras formas de existir. Eu gosto daquela música de Fagner, que eu cito bastante, que ele diz assim: quando a gente tenta de toda maneira dele se guardar, sentimento ilhado, morto e amordaçado, volta a incomodar. Ou seja, aquilo tudo que você jogou para baixo do pano, em determinado momento vem à tona. E esse momento pode ser muito doloroso para algumas pessoas. Quanto mais você resiste, pior, inclusive, né? Jung fala, aquilo a que você resiste persiste. Então, nessa abertura de olhos, se a gente pode falar assim, a gente vai crescendo e amadurecendo no processo de olhar para si mesmo. E aí, às vezes, a gente recebe o chamado da vida. Maslow fala disso. A gente recebe o chamado da vida, a vida vem tentar nos colocar um propósito. Olha, vá por aqui. E a gente treme nas bases, a gente tem medo e vira as costas para aquilo. A isso ele dá o nome de complexo de Jonas, que é um transtorno, um verdadeiro transtorno mental, na medida em que, no olhar bíblico da história de Jonas, ele foi convocado por Iavé a descer de Tarsis, a descer do porto de Jope, onde hoje é Tel Aviv, para a cidade de Nínive, ali pertinho, ali em cima, pertinho, na área do Líbano, atual Líbano. Jope, ali Tel Aviv, pertinho de Jerusalém, ele teria que subir, pegar um barco para Nínive. Só que ele foge, ele fica com medo de encontrar os ninivitas, que eram inimigos do povo hebreu. E aí ele vai para Tarsis. Tarsis fica do outro lado do mar Mediterrâneo, lá na Espanha. Longe a beça. Só que no caminho começa uma chuva, e na vida a gente tem determinadas chuvas, determinadas tempestades, que nos colocam a questionar o que a gente está fazendo com a gente, né? E aí aquela chuva, aquele negócio, tiram na sorte ali para ver de quem é a culpa, o palitinho menor cai para Jonas, e aí o pessoal olha, vamos jogar você no mar. Não, calma. Aí o capitão diz, vamos virar aqui o leme, botar ele na praia e largar ele lá. E aí quando ele vira o navio para o lado, é aí que a chuva come no centro. Pense aí, ferry boat, travessia, Salvador Mar Grande, no meio de uma tempestade, nessa pegada. Aquela coisa agradável, maravilhosa, todo mundo verde, se olhando, segurando a boca, correndo pro banheiro. Negócio sério, feio de se ver. E aí o que é que acontece? Um olhou pra cara do outro e diz, vai ter que ser aqui, viu, velho? 1, 2, 3 e tibum, gloob. Veio um grande peixe, não tem baleia. Baleia é Moby Dick, é Pinóquio, é outra história. Estou falando de Jonas. Vem um grande peixe, engole Jonas, que só regurgita ele dias depois, numa praia, quando ele enxuga aquele óleo de fígado de bacalhau do corpo todo, que ele olha para a praia, tem lá um letreiro piscando em neon, bem-vindo a Nínive. Ou seja, ele foi para onde ele deveria ter ido desde o início. As crises da vida são assim, né? A gente se nega a buscar o caminho que é conduzido e aí com isso a gente é engolido pelo nosso lado animal, pelo adoecimento físico. E quantos só chegam na casa espírita depois de uma sacudida da vida? Quantos só buscam espiritualidade depois do adoecimento? Quantos de nós aqui estamos, depois de tantas angústias, de tantas agruras, parando para pensar nos nossos significados existenciais? E aí vem esse momento para que a gente verdadeiramente se alinhe com os nossos propósitos, com o que a gente está verdadeiramente fazendo aqui. E também uma das respostas possíveis para o significado da vida é 42. Não tem nenhum nerd aqui, eu tenho certeza disso, que ninguém entendeu. Alguém entendeu? Ninguém entendeu. Isso é de um livro chamado Guia do Mochileiro das Galáxias, que ele vai dizer que o sentido da vida é 42, e vai entender porque ninguém entendeu no filme nem no livro essa resposta. É uma piada bem sem graça, mas vamos lá. E aí, qual é a diferença entre sentido, significado e propósito?
Aí se a gente for se debruçar filosoficamente sobre essas palavras, dentro do olhar da psicoterapia existencial, a gente vai ver que significado é a compreensão cognitiva, mental. Sentido é a experiência subjetiva e imediata. Olha aí, hein? É mais do que o mental, inclui também o afetivo, o emocional. Enquanto que propósito é ação intencional, é propósito, é de propósito, então é intencional, orientada para o futuro que deriva dos dois primeiros. Então essa é a significação, é isso que a gente quer dizer quando está falando dessas coisas, por mais que no final das contas, em termos práticos, acabam sendo sinonímicas as palavras. Né? E aí com isso a gente alarga e vai perceber que muitas vezes nós adoecemos, e aí a isso Viktor Frankl, o pai da logoterapia, chama de neurose noogênica. A palavra grega nous é alma. Então neurose noogênica não é a neurose psicogênica, de origem na psique. É uma neurose de origem na alma. Neurose noogênica me faz lembrar aquela música, socorro, não estou sentindo nada. Não, já valeu o seminário vocês ouvirem Danilo cantar. Já valeu, só por isso já valeu o seminário. Horrível, né? Mas tudo bem, eu vou tentando. Então, não estar sentindo nada é isso. É o que Viktor Frankl vai falar, por exemplo, o tédio. O tédio é uma neurose que nasce na alma do ser, que vivencia uma vida sem sentido, uma vida vazia, usando inclusive o título do livro, um livro maravilhoso de Joana de Ângeles, recém-lançado, né, se a gente pode falar assim. Então, frustração existencial pela incapacidade de encontrar um sentido para a vida. Isso é a neurose noogênica. Então, existem algumas depressões, por exemplo, que têm uma origem na alma, uma alma que não consegue reverberar em um significado. Então, por isso, sofre, por isso dói existir, por isso é tão difícil viver. Né? Para algumas pessoas é um grande desafio. Só que, como diz Divaldo Franco, dizia ele enquanto encarnado, mas continua dizendo lá do lado de lá, existem sinais pelo caminho que nos mostram possibilidades de compreensão do nosso sentido existencial. Observe sua vida, observe suas vivências. Quais são as facilidades? A gente tem algumas facilidades, alguns temas parece que a coisa flui muito mais fácil para a gente. Quais são os seus desafios? Ou seja, eu tenho dificuldade, mas como eu me empenho, eu consigo suplantar essa dificuldade e consigo ir adiante. Mas tem coisa que não dá. É Divaldo que fala isso. Tem coisa que não dá, tem coisa que é impedimento mesmo. A gente não dá conta. A gente vai ter que deixar para a próxima encarnação. Não dá. Esse assunto específico, eu tenho um impedimento. Às vezes a gente tem um desafio, mas fica no desculpismo, achando que é impedimento. E por isso há que se ter muito autoconhecimento para saber diferenciar uma coisa da outra. Para saber diferenciar o que é que verdadeiramente é impedimento e o que é apenas mais um desafio. Porque na vida a gente tem inúmeros desafios, mas tem coisas que a gente não cabe insistir tanto. É melhor alterar o caminho. Outra questão importante é, e aí, viver uma existência só ou em companhia? Essa pergunta me faz lembrar um livro que eu li na adolescência. Li na infância, mas não conta porque eu nem entendi nada. Minha mãe me deu para ler, chama Fernão Capelo Gaivota, de Richard Bach. Recomendo veementemente essa obra, uma obra curta, pequena, mas extremamente profunda. Por quê? Porque fala sobre a solidão existencial que cada um de nós carrega. Todos nós, no fundo, estamos sozinhos. Por mais que tenhamos alguém do lado, por mais que tenhamos pessoas que amamos, pessoas que nos amam, mas temos que arcar com a responsabilidade das escolhas que fazemos. E essa responsabilidade é solitária. Quando, inclusive, eu escolho não fazer escolhas, eu acabei de fazer uma escolha. E é uma escolha solitária e eu vou arcar com ela. Se eu sou autêntico, eu arco com a responsabilidade. Se eu sou inautêntico, eu deixo que o outro responda por mim, mas óbvio que eu vou responder por isso. Eu respondo também pela minha
falta de vontade de arcar com as minhas próprias responsabilidades. Então, se a coisa não está boa e você diz, deixa como está para ver como é que fica, a responsabilidade é sua também. Se você, vamos sair, vamos, quer ir para onde? Tanto faz. Aí a pessoa escolhe assistir um filme no cinema, um filme que você acha terrível, horrível. Ai, que filme ruim. Você não pode reclamar, porque você deixou que o outro escolhesse por você. E eu não estou falando sobre cinema, eu estou falando sobre escolhas da vida, que a gente faz o tempo inteiro, deixando que o outro escolha por nós. Se preocupando com o que o outro vai pensar. Não vou fazer isso não. O que é que vão pensar de mim? Vou mudar minha carreira? Nessa idade? Eu não. Então aceite o que você escolheu. Porque precisamos arcar com a responsabilidade de nossas escolhas. E às vezes viver em companhia pode ser muito desafiador. Mas viver consigo mesmo é igualmente desafiador. Aí eu me lembro do Livro dos Espíritos, conclusão, no item 4, quando Kardec diz assim: quando, porém, conseguir a soma de gozos que o progresso intelectual lhe pode proporcionar, verificará que não está completa a sua felicidade. Reconhecerá esta impossível sem a segurança nas relações sociais, segurança que somente no progresso moral lhe será dado achar. Logo, pela força mesma das coisas, ele próprio dirigirá o progresso para essa senda e o Espiritismo lhe oferecerá a mais poderosa alavanca para alcançar tal objetivo. Ou seja, a doutrina espírita nos ajuda nos nossos relacionamentos. E a gente só vai ser feliz na medida em que a gente se abrir para a possibilidade de inclusão do outro, inclusão da alteridade. Aí com isso a gente desperta, alarga o horizonte e vai perceber que é necessário conviver bem. E a regra do bem conviver está lá, expressa na questão 886 do Livro dos Espíritos. Benevolência, indulgência e perdão. BIP. Não estou falando aqui de aparatos tecnológicos. O BIP de benevolência, indulgência e perdão, como sendo um roteiro para a gente. Cosme Massi fala de maneira brilhante que aí está o roteiro da psicologia moderna, porque dentro do olhar da psicologia moderna, interessante essa fala dele, ele diz assim: a psicologia se debruça sobre o estudo do comportamento humano, benevolência, porque benevolência precisa que a gente se comporte, que a gente vá em busca do outro. É também a psicologia responsável por estudar a mente, ou seja, as cognições, indulgência. Indulgência é uma atitude cognitiva que você tem em relação à convivência com o outro. E a perspectiva afetiva, tão cara aos psicodinâmicos. O que é que o afeto está representando aí? O perdão. São os 3 âmbitos da psicologia: comportamento, cognição e afeto. 3 áreas de estudo extensas dentro da psicologia. A gente vai pegar todas as grandes escolas da psicologia, e são 18 as maiores. A gente vai ver que todas elas cabem nessas 3 categorias. E quando a gente vai olhar e perceber que doutrina espírita, antes mesmo de existir psicologia, já trazia essas 3 questões, muito antes da psicologia ser fundada como ciência, né? Porque a psicologia como ciência vem depois da publicação de O Livro dos Espíritos. Então, benevolência, indulgência e perdão. E aí, com isso, a gente vai lá na questão 298 de O Livro dos Espíritos e vai ver que os males humanos nascem da discórdia entre os homens. E mais além, a gente sabe que tem origem no orgulho e no egoísmo. Ou seja, tanto na relação com o outro, quanto na relação comigo mesmo, eu vou melhorando a minha forma de estar no mundo. O meu modo de existir. É para isso que eu estou aqui encarnado no planeta Terra. É esse o meu objetivo estando aqui. Aí é bom lembrar, questão 967. Os espíritos superiores têm como fonte suprema, de suprema felicidade, o amor que os une. Do mesmo modo que a gente tem as discórdias, a gente tem a amorosidade nas nossas relações, nos trazendo à baila a necessidade de melhorarmos a nossa convivência. O que estamos vivendo hoje
sem dúvida alguma, é um convite ao aprendizado. Estar encarnado junto a essas pessoas com as quais a gente convive, seja ela na nossa casa, no nosso trabalho, no centro espírita que a gente frequenta, onde quer que seja, é convite ao aprendizado. Quando eu olho dessa forma, facilita as coisas. A gente se torna muito mais disponível para amadurecer com essas vivências. Então, isso que você está vivendo agora, no seu entorno, na sua convivência com as pessoas, isso que você está vivendo é aprendizado. É temporário, é transitório, vai passar, mas vai durar, a questão de número 1009 de O Livro dos Espíritos, vai passar quando você aprender. Vai passar quando você conseguir suplantar aquele aprendizado. Porque senão eu vou ficar repetindo. E a vida é uma escola. A gente repete o que não aprendeu, até aprender. Isso, inclusive, é assunto também de psicoterapia existencial. Viktor Frankl vai falar da existência tematizada, que é essa que a gente fica preso no passado, repetindo aprendizados, tentando elaborar. Freud chama isso de compulsão à repetição. A gente fica ali, os gestalt terapeutas chamam de gestalt aberta, efeito Zeigarnik. Você fica ali, repetindo aquilo até aprender. Viktor Frankl vai falar também sobre a existência bloqueada, quando você não consegue passar para o próximo degrau, não consegue viver o devir existencial, ou seja, o vir a ser, não consegue seguir adiante para o futuro. E ele também vai falar da existência em que a gente tem a dificuldade de viver o presente, este momento. Então isso é patológico. A dificuldade em usufruir o momento presente é patológica, é justamente um problema, e a gente vai, na medida em que consegue curar os nossos relacionamentos, que no fundo está em nós, né? O que a gente não resolveu, o que a gente não curou lá do nosso passado, a gente vai continuar encontrando. Aquele problema que você tem com seu pai desde criança, você vai encontrar seu pai lá diante no seu patrão, vai encontrar seu pai no seu marido, na sua esposa, no seu filho, no seu vizinho. Você vai encontrar isso porque permanece vivo em você. Então é preciso que isso seja integrado, acolhido e curado. E qual que é a terapêutica que a gente tem para isso? A terapêutica da amorosidade. Fonte suprema da felicidade é o amor que nos une. É o amor que nos toca. É isso que faz com que a gente consiga. Quais são os grandes dificultadores? Usando o método de nosso amigo Walker Lins, sempre levava, foi nosso evangelizador lá na Juventude Espírita Paulo e Estevão, e que Jairo conhece também. Ele sempre trazia. E os dificultadores? Os dificultadores eu trago aqui para a gente refletir, né? É que Narciso acha feio o que não é espelho. Nós somos narcisistas. Narcisista no sentido psicanalítico. Não naquele sentido que hoje se fala muito do transtorno de personalidade narcisista, que é uma coisa muito grave. Eu não estou falando disso. Isso é um desdobramento. Mas sim do sentido originário da palavra narcisismo, aí trazida por Freud. O que é o narcisismo? Narciso era muito bonito. O cego Tiresias tinha falado para a mãe dele que a desgraça da vida dele seria a própria beleza. Então a mãe super protege ele. Não deixa ele entrar em contato com a própria imagem. Não deixa ele saber que ele é bonito. E aí o que é que acontece? Muito cola afina as pernas, né? Muito cola afina as pernas. Ele nessa super proteção, em um determinado momento a mãe dá um vacilo, ele foge e vai lutar numa guerra. Só que no caminho ele sente sede, vê um regato e se debruça para poder beber água. Aí uma das versões do mito diz que ele vê a beldade ali. Ele não sabia que era ele, nunca tinha se visto. Ele nunca tinha visto a própria imagem. Aí ele olha e acha lindo. Uma das versões diz que ele fica ali olhando, com a cara embasbacada, apaixonado. Ai, que coisa linda. E aí morre, definha, porque se nega até mesmo a se alimentar. E outra versão vai dizer que ele vai tentar beijar, e como percebe a reciprocidade, ele vai tentar beijar e aquele ser lindíssimo vai tentar beijar ele também, aí ele cai na água e morre afogado porque não aprendeu a nadar. E nas duas versões dali nasce uma flor de Narciso.
Com isso a gente entende que narcisismo é inconsciente. Ele não sabia que era a imagem dele que estava sendo projetada na água. Então, nas nossas relações, a gente faz isso. A gente projeta a nossa imagem e quer que o outro seja a gente. Você não quer se relacionar com o outro. Você quer se relacionar com você refletido no outro. Você quer que o outro seja você. Ah, você não devia ser assim? Você não devia ser como? Você devia ser eu. Porque eu quero me relacionar, não é com você, é comigo mesmo. Isso é o narciso. O problema do narciso é esse. É ele querer que o outro se dobre. E seja ele. Que faça o que ele faria, o que ele acha que faria, que às vezes nem faria. Né? Acha que faria. Que se comporte do jeito que ele acha que é ideal. Ou seja, você deixou de lado a alteridade. Não está conseguindo perceber a necessidade de respeitar o outro para que ele seja ele mesmo e você, sendo você mesmo, consiga relacionar-se com o outro como ele é. Olha que convite. Olha que sacudida para a gente pensar. Bateu, doeu, leve para casa que é seu. Porque o bicho pega. A gente sabe que dá uma sacudida, dá uma reverberada na alma e a gente para pensar, poxa, eu estou realmente o tempo inteiro querendo que minha filha seja eu. Eu estou o tempo todo querendo que meu namorado seja eu. Eu estou o tempo todo querendo que minha patroa seja eu, ou minha funcionária seja. A gente precisa deixar ao outro que ele seja. Não é dar ao outro o direito de ser quem é. Não, porque não cabe a você dar. Você não tem essa moral. Baixa a bolinha, coisinha. Baixa a bola, coisinha. Não tem essa história, não. Você vai dar ao outro o direito dele ser o que é. Não, o direito é dele. Você vai apenas respeitar. Vai apenas reconhecer e chancelar o direito dele de ser quem é. Porque senão você está violentando o outro. O efeito Zeigarnik, as Gestalten abertas. O que é que? Gestalten é plural de Gestalt, em alemão. Então, o que é Gestalt? Configuração mental. Efeito Zeigarnik é o quê? A psicóloga Bluma Zeigarnik, que foi uma grande psicóloga, foi aluna do criador das dinâmicas de grupo, ela fala o quê? Ela diz que foi testar a teoria dos grandes Gestalt, dos psicólogos do mundo. E aí, com isso, ela achava que iria confirmar se realmente era verdade o fato de que coisas em aberto na nossa mente ficam reverberando na nossa memória. E aí ela testou primeiro usando alunos. Ela pegou alunos, disse para eles, vocês têm 1 hora para fazer uma prova, com questões fáceis, médias e difíceis. Então, primeiro vocês leem a prova e quando vocês terminarem de ler, a gente dá 1 hora para vocês começarem. Aí eles leram a prova toda e na hora de começar a prova só tinha 30 minutos. Não era 1 hora. Aí com 30 minutos acabava a prova e daí a 1 dia, 2 dias, 1 semana e 1 mês perguntava quais questões a pessoa lembrava da prova que elas responderam. E, invariavelmente, as pessoas lembravam mais facilmente das questões que elas não conseguiram responder, as que ficaram em aberto. Aí, satisfeita, porque isso era um exame laboratorial, ela vai testar isso na prática. Vai perguntar sobre a memória dos garçons. Vai para uma situação de campo e aí pede para os garçons lembrarem o que foi que os clientes pediram na mesa. E aí é curioso, porque os garçons lembram até o momento que a conta é paga. Quando a conta é paga, fechou a Gestalt, a gente apaga da memória. Enquanto está em aberto, fica ali reverberando. Então, com isso, ela prova o fato de que questões em abertas na nossa vida ficam reverberando em nossa existência. Por isso, feridas abertas continuam reverberando nas nossas relações. Por isso que a gente vive repetindo coisas. É por isso que a gente ouve muito falar aquela história, fulana tem dedo podre para homem. Né? A gente diz assim que é dedo podre, a gente não fala dedo podre, dedo podre. A gente usa esse termo. E aí o que é isso que a gente está falando? Que todo homem é igual? Não. Isso quer dizer que, na verdade, ela ainda permanece igual.
Né? Tudo bem que existem semelhanças muito grandes no padrão cultural do que a gente sabe do que é homem hoje, e a gente não pode deixar de responsabilizar os homens também. Mas é preciso, dentro de um olhar espírita, responsabilizar o próprio indivíduo pelas suas vivências, pelas suas dificuldades, pelas suas questões. E com isso ele vai tendo nas mãos a responsabilidade de conseguir ultrapassá-las e vencê-las. Existem arestas, muitas vezes a gente vive arestas nas nossas relações, só que é importante a gente lembrar, as semelhanças são os que mais atrapalham, são os que nos afastam. Alguns estudos sobre divórcio vão mostrar que os elementos que mais fazem os casais divorciarem são as semelhanças. Dois vaidosos vão ter dificuldade de conviver. Dois orgulhosos, não sei nem se dá para conviver. Dois egoístas, aí é uma impossibilidade de conviver. Não dá, porque são as semelhanças que nos afastam. Então, se a gente sente tanto algo de alguém na nossa convivência, que a gente olhe para aquele algo dentro de nós. Que talvez aquilo ali esteja reverberando em nossas almas. Eu me lembro na adolescência, quando eu li um livro chamado O Monge Executivo, do Sargento Greg, que era um cara incômodo, chato, que não tinha papa na língua, falava o que vinha sem filtro, e o personagem principal da obra ficava chateado com esse tal desse Sargento Greg. E aí, no final, ele reconheceu, com muita coragem, poxa, no fundo, eu admiro a coragem do Sargento Greg de falar coisas que eu penso, mas não digo. Uau! Tem que ter muita humildade para poder conseguir verdadeiramente alcançar esse nível de maturidade. E inteligência emocional, a gente precisa aprender a dar nome aos bois. Vocês sabiam que alguns estudos mostram que o horário que mais os casais brigam é domingo próximo ao meio-dia? Por quê? Porque domingo é o dia que mais a gente demora para almoçar. As pessoas estão com fome, e com fome a gente fica intolerante. E briga mais. E não sabe dar nome aos bois, não sabe diferenciar fome de ansiedade, não sabe diferenciar fome de irritabilidade. A gente não sabe dar nome aos bois. Gente, a gente abre geladeira para pensar. O que é que eu vim fazer aqui mesmo? Rapaz, tem que dar um jeito nessa conta da Coelba para pagar, porque senão o rapaz vem cortar. E ficar ali pensando na vida. Ou seja, a gente precisa de inteligência emocional, aprender a dar nome ao que a gente está sentindo. Aí eu atendo pessoas com transtornos alimentares, e especialmente a obesidade, a gente vai ver que a pessoa tem dificuldade em diferenciar fome de ansiedade. Não sabe. Não sabe a diferença. Não sabe a diferença de desejo por comer doce e carência afetiva. Não sabe. Acha que é a mesma coisa. E aí acaba. Porque cresce assim, né? Bebê chorou, a mãe bota alguma coisa na boca. Seja o dedo, mamadeira, bico, o que for. Coloca alguma coisa na boca e a criança para de chorar. Aí a criança cresce achando que qualquer incômodo bota alguma coisa na boca. Bota alguma coisa na boca. E aí já viu o problema. Né? Então, com isso, a gente precisa aprender a dar nome aos bois para facilitar a nossa tarefa existencial. Existem 3 tipos de relação. Relações de competição, relações de reparação e relações de cooperação. Interessante essa perspectiva psicológica para a gente refletir. Relações de competição são a imensa maioria. As pessoas querem competir, querem mostrar que são diferentes, atestar a diferença e mostrar que elas são divergentes entre elas. Eu sou melhor do que você, elas querem dizer isso. E aí, com isso, na competição, a gente vai ver o que a gente vê por aí, tantas dificuldades. As pessoas querem sempre estar certas. Bota o cangote grossão, com o bicão, o nariz para cima, baixa o queixo, coisinha, baixa o queixo. E não, tá lá, bota o dedo em riste, competição. Né? Situações de reparação são mais incomuns, mas também estão aí. Reparação é o quê? Eu vejo a injustiça, eu vou tentar amenizar essa injustiça, diminuir a distância para poder auxiliar. Aí a gente vai ver, tem gente que tem roteiro de vida, é isso. Eu atendo pessoas que, eu estudo direito, eu estudei direito, fiz direito. Por quê? Porque a vida toda foi uma tentativa de reparação.
Ou seja, o tema da vida da pessoa é justiça, porque ela sente que houve uma injustiça basal, de um pai que não foi presente, de uma mãe que não deu equitativamente para os filhos, etc. e tal. Então, com isso, reparação. A pessoa vive um roteiro de vida como esse. E o menos comum, mas extremamente melhor, é a cooperação, em que eu reconheço no outro um igual e busco um trabalho conjunto em que há uma relação ganha-ganha. Nas outras tem ganha-perde, aqui pode ser ganha-neutro ou ganha-ganha, e aqui sempre é ganha-ganha. Então é preciso que a gente comece a pensar as nossas relações para transformá-las em relações de cooperação. Porque a jornada é essa, né? A caminhada é essa. Já caminhando para o final da minha fala, temos habilidades sociais nas nossas relações. A teoria das habilidades sociais é uma dentre as visões que eu trago bem brevemente aqui, de maneira en passant, para a gente saber que isso existe, que é o quê? Tem pessoas que têm uma atitude diante das relações delas que são passivas. É o bonzinho, faz tudo que todo mundo quer, pede para ele, joga lá no capacho, que é ele que vai fazer tudo. Aí faz, eu faço, triste, mas faz. Aí passa o tempo do trabalho, horário, fazendo serão para poder fazer o trabalho dos outros, que nem é dele, passivo. O agressivo é aquele que anda com a metralhadora de não na mão. Não, nem vem perguntar, não. Ou seja, é agressivo mesmo, hostil, e ninguém quer se aproximar porque é uma pessoa difícil de conviver. O passivo-agressivo é aquele que mostra uma máscara de passividade, mas por trás, come no centro. Por trás está ali dizendo, eu falo sim para você aqui, mas quando você sai, vira na esquina, eu estou dizendo, ali, miserável, preguiçoso, me mandou fazer, sangue de aratanha, ele me mandou fazer, é a responsabilidade dele. E por que você não disse não? Não, é porque eu não vou ofender ele, né? Não vou ofender o ego dele, né? Ou seja, a gente tem uma atitude passivo-agressiva. Inclusive, na psicossomática, a gente sabe que os passivo-agressivos tendem a ter mais problemas articulares. Opa, bateu, deu, leve para casa que é seu. Tá doendo aí alguma coisa? Então começa a se perguntar se você não está sendo passivo-agressivo, né? Porque às vezes acontece. Não quer dizer que todo passivo-agressivo seja assim, não quer dizer também que toda pessoa que é assim é passivo-agressiva. Cuidado também para não sair por aí dizendo bobagem. E a habilidade social do assertivo é a pessoa que sabe dizer o sim, sim, não, não. Sabe dizer sim quando é momento de dizer sim, mas sabe dizer não também. Sabe dizer basta, chega, não, dá limites. Isso também é necessário, né? É preciso que a gente aprenda a manter boas relações sem estar se violentando nelas, né? Isso é importantíssimo para a gente deixar bem claro. Outro modelo interessante, aí eu convido para que a gente assista. Meu amigo Flávio Santos tem um canal no YouTube chamado Analisadamente. Lá tem um vídeo meu sobre análise transacional. Está lá escrito Estados de Ego. Por favor, assistam a esse vídeo para vocês entenderem como esse modelo ajuda a gente a perceber que às vezes a gente está no estado de ego, pai, adulto ou criança. Como pai, às vezes eu sou um pai crítico, você devia fazer tal coisa. Tá errado, você não pode fazer isso. Às vezes eu sou um pai bondoso ou nutridor. Meu amor, venha cá. E eu não estou falando de pai com meus filhos, não, tá? Eu tenho 2 filhos, não é disso que eu estou falando, não. Eu estou falando nas relações com as pessoas. Rosa, você não acha que essa roupa não é adequada para estar nesse ambiente? Como a gente... Ou seja, eu estou sendo pai crítico com ela. Ou então, Rosa, meu amor, que maravilha te ver bem assim hoje. O pai nutridor, tá? O eu adulto é quando eu tento ser neutro, imparcial nas minhas decisões, nas coisas que eu faço, na minha vida. A criança pode ser criança adaptada, ajustada, ou criança submissa, como alguns preferem falar, que é aquela criança que é o bonzinho que eu falei agora há pouco, o passivo. A criança rebelde, meu Deus, quanto eu atendo no consultório de criança rebelde, que apesar da idade continua sendo criança rebelde. Batendo o pezinho, fazendo bico, menino buchudo, rodando a baiana.
dizendo que isso, que aquilo outro, que ela me deve isso e que não sei o que, cobrando e tudo mais. E a gente não percebe. Criança rebelde, que geralmente constela na sua convivência um pai crítico. Na convivência da criança rebelde sempre vai ter um pai crítico. É curioso isso, né? E a criança livre ou independente. Tem um outro aqui que não foi colocado, que é o pequeno professor. Que é quando a gente se comporta, tipo assim, eu vou falar com meu filho pequeno, eu tenho um filho de 4 anos, eu me agacho, ficar na altura dele, dos olhos dele, para poder explicar qualquer coisa para ele. Esse é o momento em que eu entro no estado de ego, criança, pequeno professor. Então, são modelos interessantes para a gente pensar na nossa relação. Como é que eu me comporto? Que tipo de atitude dessas eu tomo nos meus relacionamentos e recebo de volta, obviamente, compatível com os egos auxiliares ali para nos auxiliar no processo. Às vezes eu tenho ali, por exemplo, uma atitude de criança submissa para poder sentir que eu tenho um pai bondoso, para me submeter àquilo. Isso acontece. Às vezes a gente tem esse tipo de coisa. Aí eu dei só um passando para vocês terem uma ideia, mas dá uma olhada no vídeo lá que talvez seja interessante para vocês se enxergarem nas relações. Aí eu trago também aqui o modelo de Myers e Briggs, a tipologia junguiana e as funções psíquicas. Jung vai falar de formas de se relacionar a partir das atitudes conscientes que a gente tem, né? Pode ser a energização, que é a sua introversão ou extroversão, sua energia psíquica vai para fora ou vai para dentro. A sua atenção é o uso do seu sentido ou o uso da sua intuição. As suas decisões é a partir do pensar ou a partir do sentir. E o seu modo de viver, que é de julgar ou de perceber. E com isso a gente vai ter um tipo psicológico. Para saber qual é seu tipo, dentro desse olhar, existe um site que mostra esse tipo gratuitamente. Não é tão confiável assim, mas é interessante porque dá para a gente pensar e refletir. Se chama inspira.com. Inspira, a palavra inspira, só que com 2 i's depois do P. Inspira.com não, desculpa, me perdoem. É .org. Não é .com, é .org. Inspira.org. E aí ele dá um relatório de 1,5 páginas, depois de uma pergunta de, 5 minutos você vai gastar para poder fazer o teste inteiro, e aí ele mostra seu modelo de relação com as pessoas, que é justamente esse modelo que eu estou apresentando aqui, para a gente se sentir curioso. Que serve para isso, né? Seminário, palestra espírita, serve para deixar a gente curioso e nos inspirar a buscar. Porque não adianta a gente ficar esperando do outro. Aí eu termino a minha fala com questão 922 do Livro dos Espíritos. Existe algum critério de felicidade que seja comum a todos os homens? Aí os espíritos dizem, né? CPF, que é o que CPF? Consciência tranquila, posse do necessário e fé no futuro. Só que a doutrina espírita está caminhando junto com a ciência e a psicologia positiva vai falar disso, incrível isso, como a gente percebe, Martin Seligman confirmando essa perspectiva de Kardec, só que acrescentando 2 outros termos, que é o RG, né? R de relações saudáveis, olha aí, a importância de falar de relações, de relacionamentos saudáveis, e G de gratidão, sentimento sincero e verdadeiro de gratidão. Olha como é importante para a gente despertar para qualidades dos nossos relacionamentos. Está passando por alguma situação difícil, algum relacionamento difícil? Lembra dessa fala de André Luiz no livro Tempo e Nós, de Chico Xavier? Se você encontra uma pessoa difícil em sua intimidade, essa é a criatura exata que as leis da reencarnação lhe trazem ao trabalho de burilamento próprio. Abençoemos se quisermos ser abençoados. Então, que as bênçãos de Jesus nos façam ter uma verdadeira gratidão, um sentido profundo da palavra gratidão. Muito obrigado.